Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Um pouquinho menos cansada hoje, na esteira, cansada, minha barriga está doendo. Há 19 minutos e 8 segundos, a 1 km e 69 metros na esteira, estou cansada. Cheguei a andar 5 quilômetros na velocidade 5.6 e agora eu estou na velocidade 4.6, 4.8. Estou cansada, mas estou um pouquinho melhor. Claro, estou no meu ambiente. Não fui para internação. Aí é muito bom estar no meu ambiente, realmente. Mas terei que ir daqui a uns dias. Ai, não vou nem pensar. O Aikido está comigo. Ai. Bom, gente, vou falar de Aikido para eu me distrair. A fuga, né? Preciso fugir um pouco. É importante fugir um pouco. É saudável fugir um pouco. 20 minutos e 16 segundos, 17. Tô cansada. Tô bem cansada ainda, não consigo recuperar aquela energia, aquele cansaço emocional, psicológico, físico, da internação e do ambiente hospitalar, que é pesadíssimo. Deus me livre trabalhando no hospital. Deus me livre. Graças a Deus que eu não sou médica e nem enfermeira, graças a Deus. Ai, tô exausta. Bom, gente, tava pensando, né? Acho que eu tomo assim. É impressionante como a gente muda, né? Porque eu sou uma Priscila muito diferente da que eu fui no passado, tá? Eu falo que é a outra Priscila do passado que esteve lá, brigando com aquelas pessoas. Eu não tô falando que ela tá errada. Não seria diferente se eu voltasse, tá? Não tô falando isso, só que eu tô falando que fora de lá, depois que passou um tempo, mas eu tô fora de lá, tá? Longe daquelas pessoas. Passou um tempo, eu me desintoxiquei daqueles homens horríveis. Eles continuam sendo horríveis, tá? Tô muito diferente, eu sou diferente, né? Eu vejo de uma maneira diferente aquelas pessoas. Não tô falando que eu gosto delas, tá? Mas eu tenho uma leitura diferente, né? A Priscila do passado, ela passou maus bocados. É óbvio que ela teve muito sofrimento ali naquele ambiente. Ela teve uma reação agressiva, é claro. Não tinha como ser diferente, né? A gente te tirando, a gente te derrubando, te perseguindo. Não tem como, né? Mas eu sou diferente, né? Hoje eu sou diferente. Eu acho assim, eu faço uma leitura diferente, mas eu tô fora. É claro, é muito fácil. A pimenta não dói no meu olho, eu tô fora. Eu não tô lá dentro. Eu não tô no dojo dos Henrique Bem Grosso. Eu não tô no dojo do Japa. Eu tô fora. Então é fácil eu falar. Quem esteve lá foi a Priscila do passado. Ela que sofreu lá com aquele pessoal horrível. Ah, na verdade nem foi ela, foi persona social, né? Então eu tô fora, né? É fácil falar, mas eu acho o seguinte, é muito interessante o encontro, tá? Eu consigo ver isso. E eu senti um pouco isso quando teve aquele encontro, né? Eu hoje, com o Sensei Rick Bem Grosso de hoje. Porque foi um encontro, né? A Priscila de hoje com o Sensei Rick Bem Grosso de hoje. Foi um encontro, né? Aquele encontro que foi há um ano atrás, na rua. Foi muito interessante, tá? Um encontro com ele. Muito interessante. Foi muito esclarecedor pra mim, tá? Eu gostaria de me encontrar com ele de novo, ver como seria hoje, um ano depois, né? Foi muito interessante, porque inicialmente, quando eu o vi de longe, eu não reconheci, eu não senti nada. Eu bati o olho nele, assim, junto com a multidão.
tá? E eu não me fixei nele. Mas eu guardei ele, tá? A imagem dele ficou. Foi muito louco, tá? Mas eu não reconheci ele. Eu, né? Porque a Priscila de hoje não é a Priscila do passado. Quem tava olhando pra ele sou eu hoje. Não é a Priscila do passado. É? E ele abriu um sorrisão, tá? Eu me lembro disso. Sim, eu me lembro assim, vagamente disso. Aquele homem dentro do carrinho preto, o sorriso dele até aqui, daqui até aqui. Olhando, ele nem piscava, tá? E eu guardei essa imagem, tá? Mas eu tava pensando em outras coisas. Eu tava com a minha cabeça em outras coisas, tá? Então eu ouvi aquela multidão e eu tava pensando longe, não guardei. E ele ficou me olhando, né? De onde ele estava. Então, aí eu vim andando. Ele provavelmente estava me olhando. Tá, eu tirando um óculos, pondo um óculos escuro. Né? Eu tava envolvida com as minhas coisas, tá? E aí, eu vim vindo. Aí ele pegou, esperou eu chegar. Olha como ele é medroso. Olha como o caranguejo foge do escorpião. Ele é medroso, ele não esperou para conversar comigo no carro, não é? Ele esperou, ele atravessou a rua, ele fugiu. Olha que você sei que sabe que sempre tem medo do escorpião. Quando ele me viu, ele atravessou a rua. Ele não queria conversar comigo. Ele tem medo, tá? De um encontro. Ele tem medo do encontro, tá? Então, o que ele faz? Ele atravessou, ele foi pro outro lado. Olha o caranguejo. Ele é um homem grande, né? É muito engraçado, ele tem medo de mim. O caranguejo tem medo do escorpião. Ele entrou dentro da carapaça. Atravessou do outro lado, tá? Ele foi se exibir do outro lado pra mim, tá? Ele foi se exibir do outro lado pra mim. É muito engraçado, tá? Dentro da carapaça. Se ser rico, sabe grosso, caranguejo dentro da carapaça, de lado. E ele ficou esperando, né? Ele queria que eu visse ele. Então, eu vi. Ele sabe, né, como eu ajo. É interessante, se ser rico, sabe grosso, me conhece. Ele sabe como eu ajo. Ele sabia que eu ia vir olhar pra ele. É perigoso. Ele sabe minhas reações, porque ele viu o que eu vi. Ele sabia que eu ia olhar pra ele. Impressionante. Eu olhei mesmo. Aí ele pegou. Eu olhei pra ele, tá? Eu vi. Aí eu vi, sim, associei. Aí era a Priscila do passado, né? Não era eu. Falei, nossa, eu sei que homem grosso. Aí veio a Priscila do passado, né? O que esse homem tá fazendo aqui na minha cidade? A Priscila do passado. O que esse homem tá fazendo na minha cidade? Territorialista. O que ele tá fazendo na minha cidade, assim, né? E ele fez aquele olhar. Aquele olhar 45, tá? Olha eu aqui. E o pior é que eu não reconheci ele, tá? Porque assim, eu não sinto nada, né? A Priscila de hoje não senti nada, não tem raiva dele. Eu sou péssima fisionomista. Eu não reconheci ele. É porque eu não sinto nada mesmo, né? Eu não tenho raiva dele. Então, eu fico olhando aquele homem estranho de barba. Quem é aquele homem? Eu fiquei tentando entender quem era ele, mas eu entendi que ele me conhecia. Ele me conhece. Tá me olhando com cara feia. Ele me conhece. E não sabia. Só consegui associar um homem barbudo. Porque eu não conheço um homem barbudo, tá? Só podia ser ele, né? Então, aí ele começou a fazer aikido comigo. Aí eu reconheci, realmente. E a Priscila do passado xingando ele, tá? Quem ia pensar que ele ia me encarando na rua? Depois ela foi embora, eu fiquei. E me acalmei e tal. Achei assim que ele poderia ter vindo conversar comigo, mas ele tem medo. Ele é um caranguejo. Ele tem medo de falar comigo, né? Não sei se você tem medo de uma conversa. Eu não sei exatamente do que ele tem medo, mas ele tem medo. Eu não sei se ele tem medo. Ele acha que eu vou atacar ele, não vou atacar ele. Não vou dar em cima dele, não vou fazer isso nunca. Eu não vou fazer isso nunca, tá? Eu não sei do que ele tem medo realmente, se eu vou brigar com ele, não vou.
eu não vou ofender ele, não vou fazer nada disso. Eu não sei exatamente do que ele tem medo, mas ele tem medo. Então, ele anda de lado. Ele não me enfrenta, né? Então, eu não sei exatamente, mas ele me conhece bem. Porque ele previu que eu ia olhar pra ele. Ele parece que prevê minhas reações, né? Impressionante. Ele me conhece bem. O pior é isso. O pior é isso. Eu acho que o sensei de Sabão Grosso, ele tem uma conexão realmente por ironia do destino comigo, né? É impressionante, ele tem realmente uma conexão. Eu tô achando que ele deve ter ascendente em Escorpião. Pode ser que ele tenha, deve ter planetas em Escorpião. Não é possível. Ele deve ter. Porque existe uma conexão, né? Talvez ele seja o oposto de mim. Talvez ele seja do signo de Caranguejo com ascendente Escorpião. Olha que loucura! Porque eu sou Escorpião com ascendente em Câncer. Então talvez ele seja o oposto de mim. E aí seria muito maluco, porque ele seria exatamente o oposto. Aí seria uma ironia, realmente. Porque aí é exatamente o oposto. Então, talvez seja, realmente, porque ele sabe o que eu vou fazer. Esse que é o perigo, né? Ele sabia que eu ia olhar pra ele. Ele sabia que eu ia ficar cismada. Ele sabia que eu ia atravessar a rua naquele semáforo. É impressionante. Ele sabia que eu subi naquela rua, eu não sei. Deve ter alguma coisa problemática, né? Então, assim, o Sensei Rick Sabão Grosso é muito interessante, eu e ele, porque é um estranho olhando para outro estranho. Eu sou estranha para ele e ele é estranho para mim. Só que não é um estranho. É um estranho que é um estranho interessante para o outro. Ele é um estranho interessante para mim e eu sou uma estranha interessante para ele. Eu acho que é exatamente isso. Né? Porque ele é, desde a primeira vez que eu fui no dojo dele, ele é um estranho para mim. Ele é um homem estranho, mas que me chama atenção em alguma coisa, porque realmente tem uma conexão, né? Eu não sei porquê. Ele é um homem extremamente machista. Ele é um homem muito estranho pra mim. É o oposto. Ele é exatamente o homem que eu realmente não procuro. É mais ou menos isso, né? Mas ele tem uma conexão que eu não sei explicar, tá? E ele provavelmente me viu como uma mulher extremamente estranha. E isso deve ter chamado a atenção dele. No dojo dele, eu devo ter sido uma mulher que ele nunca viu. Um perfil de mulher que ele nunca viu na vida dele. E isso deve ter atraído ele e despertado o interesse dele. Eu acho que é isso. Provavelmente ele tem medo de falar comigo por isso, né? Porque eu devo ser uma mulher muito estranha pra ele. Assim, que ele não tá habituado. Né? Então, com certeza é isso. Assim, é muito clara essa leitura pra mim hoje. É uma aluna muito exótica pra ele, né? Muito exótica. É uma mulher e uma aluna muito exótica pra ele. Então, ele não soube como lidar comigo no dojo. E nem como aluna, nem como mulher, nem como pessoa. Ele não soube lidar comigo. É a leitura que eu faço. Eu acho que, assim, em todos os dojos em que eu estive de artes marciais, eu sempre fui uma mulher muito diferente, que se destacava lá. Eu acho que aqueles homens não souberam lidar comigo, porque eu sempre me destaquei mesmo, por ser uma mulher muito crítica, analítica, né? E por não ser uma mulher planta. E me negar a ser planta, tá? Eu acho que eu sempre desafiei os homens, tá? Nos lugares em que eu estive. Então, eu acho que isso causa um pânico nos homens, né? Então, eu acho que é isso que causa os motins. Pergunta pra ele se eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto, né? E isso causa algumas paixões em alguns homens. Como vocês aí que são bem... Né? Então, assim, eu acho que ele é um homem estranho para mim, e para ele eu sou uma mulher estranha. Então isso houve uma certa atração, né? Por incrível que pareça, é verdade, eu acho que é isso. Mas que existe uma conexão
muito estranha, que eu não sei realmente explicar, existe, realmente. Porque ele sabe o que eu vou fazer, por incrível que isso pareça. Ele sabia que eu ia olhar, que eu ia virar. Ele fez uma conexão de caminhada a ele e conseguiu fazer o mesmo ritmo que eu. Eu fiquei impressionada. Ele sabia que eu não ia conseguir sair, que eu ia ficar curiosa, eu queria ver o que ele estava fazendo. E ele faz isso, né? Em todos os momentos em que eu estive no seminário, ele fez isso. Ficou me prendendo, dando um de peru, macho, e tirou a atenção do seminário. Eu fiquei olhando ele pra lá e pra cá, com aquela palhaçada dentro do carro. Então assim, ele prende, né? Eu não sei, deve ser uma estratégia que ele usa com as mulheres, tá? E tá usando comigo. Caí. Então é complicado. Mas ele deve usar essa estratégia com as mulheres, ele. Se sabe grosso. Por isso que ele sai por aí tendo filhos. Mas ele tem o perfil, sim, de um homem muito machista, um homem irresponsável. Um homem que não assume coisas, né? Mas o caranguejo tem. O caranguejo, ele é assim, ele é irresponsável. Ele não assume coisas. Ele sai por aí, né? Imaturo. E ele não evolui sendo assim. Então ele tem medo. É muito engraçado. Se sabe que eu tenho tamanho. Ele é medroso. Ele andando de lado assim, ó. Muito engraçado. Então eu acho que sim, é o estranhamento mesmo, que é a atração. Eu acho ele estranho. Um homem muito exótico, estranho, fazendo coisas estranhas. Subindo em cima de carro. Eu olho para lá, ele vai, eu venho para cá, ele vai. E ele fazendo assim, me espelhando. Eu falando dele, falando eu também. Ele é engraçado. E isso me chama atenção. Então eu acho que essa é a atração dele, tá? Ele é engraçado e ele faz coisas estranhas. Sobe em cima de carro, essas coisas. Ele é um homem estranho pra mim. Mas é um estranho que atrai. É um estranho que atrai, tá? É isso. E ele deve me achar uma mulher muito estranha. Com certeza ele me acha uma mulher muito estranha, assim, do ambiente que ele frequenta, né? Uma mulher que ele nunca viu. Então ele deve me achar uma mulher muito exótica. Exótica, nunca vi uma mulher que nem eu, provavelmente, com certeza. Porque do jeito que ele me olha, é uma coisa assim. Parece que ele tá vendo assim, uma mulher de outro planeta. E isso deve atrair ele bastante. A ponto dele ter essa paixonite. Só que ele tem medo. Ele não sabe como falar, como chegar. Ele tem medo. Então ele é um caranguejo. Ele fica de longe, jogando um anzol, né? Sobe no carro, ele quer que eu vá. Ele vai, sobe no carro, anda de lado. É muito engraçado, tá? Ver o seu rico, esse negócio. De verdade. É muito engraçado. Ele vem até metade do caminho. Depois ele corre. Ele não vem. Aí ele vem, às vezes ele tem coragem, né? Que nem na aula de que teve coragem, pegou minha mão, né? Aí eu dei a picada. Saiu correndo. Entrou dentro da caverna, entrou dentro da carapaça. Falou que não tinha feito nada daquilo que ele fez. Aí eu fiquei brava. Porque ele não assumiu, né? Aí deu briga. Durou 5 anos. Então é muito engraçado. É muito engraçada a briga do caranguejo com a escorpiana. Muito engraçado. Divertidíssimo. O Aikido valeu muito por essa briga do caranguejo com a escorpiana. É muito divertido. Muito divertido. É nada, o Aikido me ajudou bastante. Tá me ajudando muito. Verdade. E em termos de relacionamento, sim. São muitas histórias engraçadas que eu juntei. Que no passado me deram raiva. Mas que hoje me divertem. E me ajudam, né? Me ajudam nesses momentos difíceis, assim, tá? Realmente. Bom, gente, 38 minutos e 45 segundos.
3 quilômetros e 15 metros. Até, gente!